A primeira coisa é conscientizar. O nosso programa tem esse objetivo, levar informação, conhecimento para conscientizar a pessoa, porque às vezes a pessoa tinha uma ideia vaga do assunto, mas nunca ninguém chegou e falou. Ela liga o rádio, ouve isso, fala, não é que faz sentido. Aí depois que a pessoa tem o conhecimento, a responsabilidade aumenta. Ela já não pode falar mais que ela não sabia. Então, a ideia é que a gente está sempre estimulando o ouvinte, o consumidor, a exercer sua cidadania quando ele vai consumir um produto. E dentro desse aspecto também, o consumidor tem que se preocupar. Então, além de consumir o micro verde, não pegar e jogar os seus eletrônicos no lixo qualquer. Porque isso vai para o lixão e não tem como recuperar mais esse bem. Agora, se ele for reciclado, nós podemos voltar a ter, por exemplo, as baterias podem ser recicladas e você reaproveitar outra vez o níquel, o cádmio, todos os metais e voltar no ciclo produtivo. Então, tudo se aproveita. Você vai comprar um computador, já questiona o vendedor. Isso. Esse computador, depois, tem alguma política da empresa de retirar, de reciclar esse computador? Se você começa a questionar, a gente começar a adotar essa atitude, já é um primeiro passo. Exatamente. Porque acaba chegando lá no fabricante, né? O revendedor fala, tem muita gente falando isso, falando... A gente está criando alguns sistemas aí para incentivar o consumo, incentivar o consumidor a procurar isso. Enquanto isso não está pronto, aí nós temos que contar com a atitude, a boa vontade de cada um, né? De nós, porque no Brasil ainda, que eu falei, até comentei com a doutora Tereza, a gente já entrevistou várias vezes aqui o Fábio Feldman, aqui no programa, e uma pessoa que a gente tem muito a agradecer por toda a contribuição, que toda a legislação de meio ambiente do Brasil, praticamente tem ali as mãos do Fábio Feldman. Então, acho que nesse assunto aqui, é uma coisa que nós devíamos estar procurando. Por exemplo, vai eleger um deputado, um representante, vamos ver se ele tem um assunto ligado a esse, fazer leis, cobrar do deputado que você elegeu. Por que não podemos colocar um projeto de lei, ele não pode colocar um projeto de lei sobre esse assunto? Eles estão ali para nos servir, ou não? É porque às vezes esquece. Verdade. Às vezes, fala assim, o governante, o representante nosso, ele pensa assim, será que nós elegemos ele para ele ter um cargo ou para ele servir a gente? Verdade. Então é isso, então nós temos o poder, sim, é só a gente lembrar disso. Mas se a gente está falando de baterias, né? Quantidade de baterias que é fabricado, que é consumido. Você comentou sobre baterias piratas, que é pior do que a bateria normal. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que nós precisamos nos preocupar muito. O Brasil consome por volta de 1 bilhão e 200 milhões de pilhas por ano. Desse número, 800 milhões são certificados e 400 milhões são piratas. O que significa uma pilha ser pirata? Uma pilha pirata tem por volta de 80 miligramas de mercúrio. O que significa isso? Comparado com a outra que tem 100 vezes menos mercúrio. Então, 100 vezes menos? Exato. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Vamos supor que vocês estão instalando uma pilha pirata no seu radinho. Essa pilha pirata, de repente, estoura na sua mão. Na hora que ela estoura, o mercúrio espalha na sua mão e já vai para a corrente sanguínea automaticamente. Não adianta lavar as mãos. Imagina que isso vai acontecer também, pode acontecer com a sua criança que tem um brinquedo importado que tem essa pilha pirata. Então, pilha pirata é muito mais barata? Mas será que faz bem para a nossa saúde? Será que no final ela dura tanto? Não dura. E começar a nos conscientizar por isso, porque é uma coisa pequena que faz parte do nosso dia a dia, não precisamos estar falando de laptop, nem celular. É uma simples pilha. E hoje no Brasil, as pilhas piratas são responsáveis por 32 mil toneladas de mercúrio por ano, que vem contaminando o nosso meio ambiente. Que vai tudo para os lixões. Que vão tudo para os lixões. Exatamente. E com o tempo vai acabar infiltrando no solo, etc. E vai pela água, vai embora, né? Vai poluindo os rios, etc. Né? Então eu acho que isso é uma coisa super básica que nós podemos nos preocupar, né? E dessa maneira, vocês pensam uma escala maior, a mesma coisa. Se você compra um micro que não é verde, depois, por acaso, ele chega no lixão, ele também vai
ficar no meio de intempéries, de chuva, aquelas substâncias tóxicas que tem no micro, que não é verde, vão contaminar a natureza da mesma maneira que essas pilhas piratas. Deixa eu ver o nosso tempo aqui no nosso programa hoje, Desafios do Aquecimento Global, você acompanhando aqui comigo, Estélio Sol, entrevistando a doutora Cristina Carvalho, lá do Centro de Computação Eletrônica da USP. Lucas, como é que nós estamos de tempo? Tá bastante tempo ainda, dá pra gente fazer aqui, falar sobre muitos assuntos. Nossa programação, anota aí, nossa programação vai ao ar aqui na Rádio Mundial, toda segunda-feira às 8h30 da manhã, toda quarta-feira ao meio-dia, e quarta-feira nós temos 2 horários, às 12 horas e às 22 horas, ou seja, da meio-dia, meio-dia e meio, e das 10 às 11 da noite. E toda sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8 horas. Ou seja, tem 2 horas e meia por semana para você aprender sobre a questão das mudanças climáticas e outros assuntos relacionados que estão ligados à questão ambiental. Por exemplo, estamos falando aqui do lixo eletrônico. Nós podemos pegar, por exemplo, a questão do consumo de energia, que está diretamente ligado ao problema do aquecimento global. Se você escolhe um micro verde, com um selo desse tipo que a doutora Cristina está falando para nós, você está ajudando a combater o aquecimento global. Porque a produção de energia, principalmente em outros países, que usa muito a termoelétrica, a energia suja, né, a energia que vem da queima do carvão, qualquer coisa que a gente diminui de consumo de energia, nós estamos contribuindo para mitigar, né, para atenuar a questão do aquecimento global. E você falou aí de 30% de economia de energia elétrica? Exatamente. Agora, acho que do nosso ponto de vista de usuário, nós podemos nos preocupar com a economia de energia elétrica quando compramos uma geladeira, quando compramos qualquer equipamento eletrônico, verificar se tem um sistema de energia. Tá? Existem padrões para isso, é só perguntar para o vendedor se tem economia de energia. E depois, o que acontece é que nós mesmos vamos nos beneficiar quando chegar no final do mês, nós temos uma conta mais baixa para pagar. Certo? Acho que a gente não está no momento assim que dá para ficar esbanjando dinheiro, certo? Além de ajudar o meio ambiente, ajuda o seu bolso. Exatamente. Então, o micro verde também tem economia de energia. No trabalho nosso, está ajudando a fazer esse trabalho de conscientização, não ficar imprimindo tudo que se quer se ler. Tem muitas maneiras de se ler coisas pelo micro. Se preocupar um pouco, desligar o micro quando vai embora, ou pelo menos o monitor, porque não vai ficar ninguém lá no trabalho lendo o micro, certo? Então, existem várias atitudes sustentáveis. Vai almoçar e deixa o computador ligado. Exatamente. Várias atitudes sustentáveis bem simples do nosso dia a dia que podem contribuir com a energia elétrica, tanto em casa quanto no trabalho.